Fala pessoal, hoje nós estamos começando mais um episódio do Pod Engenharia. Hoje estamos com um convidado também, meu sócio, amigo, Ronaldo Veiga. Ronaldo ele é engenheiro eletricista com especialização em engenharia de manutenção, com mais de 30 anos de experiência em manutenção industrial e hospitalar, obras civis, projetos e processos. Hoje nós vamos falar sobre manutenção, tanto na parte industrial como na predial. Ronaldo, vamos começar a falar um pouquinho sobre a sua carreira, né? Desde a época lá de estágio, quando você começou aí na parte industrial, e aí já emenda na parte de manutenção aí. Seja bem-vindo, primeiramente, né? E obrigado aí pelo convite e disponibilidade de tempo aí. Tiago, bom dia aí. Eu que agradeço aí o convite. Uma agenda muito apertada, né? Mas eu fiz de tudo para estar aqui hoje com vocês, para a gente estar falando um pouco de um tema que eu acho fundamental. Na realidade, manutenção foi basicamente minha vida toda profissional, né? Não precisa contar os anos, né? Que aí deixa em off, né? Mas eu entrei como estagiário, né, numa fábrica, né? E ali foi uma grande universidade para mim, né? E ali eu aprendi todo o modelo de gestão, de manutenção, e minha evolução profissional foi toda dada ali, né? Então, quando a gente fala em manutenção, a gente fala em gestão de ativos, né? Qual é a fundamental importância para você fazer uma gestão dos seus ativos, né? Primeiro é você garantir que você vai ter uma produção contínua, né? Uma quebra de um equipamento representa várias perdas, né? E perdas de processo, perda de produção, tem um aumento do custo. Quanto que custa um equipamento parado para uma instituição? A mão de obra parada esperando aquele equipamento voltar a rodar. Perfeito. Né? Coloca em risco a vida dos operadores e próprios mantenedores, o equipamento mal gerido, mal administrado a manutenção, né? Busca consequência de insatisfação do cliente até perdas de contrato, porque você tem prazo para entregar determinados produtos e que acaba você criando uma insatisfação por não conseguir entregar no prazo. Até a qualidade também mexe um pouco, né? Lógico. Óbvio, você afeta a qualidade, aumenta o desperdício. E aí, uma coisa que me fez refletir muito sobre o que é desperdício, né? Se você pensar em desperdício, tem uma frase, né, que eu uso muito: desperdício é tudo aquilo que o cliente não está disposto a pagar, né? Muitas das vezes ele acaba pagando por isso, né? Mas ele não está disposto, né? Com certeza. Então, se a gente tiver esse conceito, né, de desperdício, é possível investir melhor em gestão dos ativos. É muito mais vantajoso você fazer uma gestão do teu ativo, manter o teu equipamento funcionando em perfeito estado de condições de operação e segurança, do que você deixar ele rodar até quebrar, né? E para isso existem vários tipos de manutenção, né? Eu classifico em duas somente: a corretiva e a preventiva. Existe a preditiva? Existe a preditiva, mas eu considero que a preditiva é como se fosse uma preventiva, né? A manutenção corretiva é aquela que, quando quebra, você tem que consertar, né? Entrou em falha, o sistema entrou em falha, é necessário fazer uma intervenção. Todos os ativos, você vai fazer corretiva? Não. Minto. Todos os ativos você vai fazer uma preventiva? Eu digo que não, né? Existem equipamentos que você deixa quebrar para fazer a manutenção. Exemplo, numa sala como essa, se a iluminação falhar, vai ter impacto no nosso trabalho? Vai. Porque a gente depende dessa iluminação para estar fazendo esse podcast. Sim, né? Com certeza. E num centro cirúrgico,
um foco cirúrgico falha durante uma cirurgia, vai ter impacto na sua cirurgia? Vai. Né? Agora, uma lâmpada do teu escritório. E você deixa queimar, né? Para trocar. A gente não troca antes, né? Quando começa a piscar. A gente fala que é o run to failure. Roda até quebrar. Você não vai contabilizar quantas horas ela já foi utilizada. Você não vai monitorar quantas vezes foi ligada e quantas vezes foram desligadas. Né, da manutenção. Você não vai analisar histórico de lâmpada de um escritório para você trocar antes dela queimar. Você vai deixar ela queimar e para trocar. Perfeito. Né? Mas de outros ambientes que a iluminação é um item primordial para você seguir a tua operação, o teu processo, a gente tem que ter um controle e até redundância. Né? A gente falando de redundância, num centro cirúrgico você usa redundância para isso. Né? Pode falar, Tia. Na parte lá de sistema, vocês tinham algum sistema de gerenciamento? Então, toda gestão, né, de qualidade, você tem que ter ela institucionalizada. Né? Você fazer gestão de manutenção em planilha Excel, planilha Excel para gestão, ela é um controle clandestino. Se a pessoa sai, ela leva contigo. Né? Hoje, o conhecimento fica todo com ela, né? O conhecimento fica na pessoa e não na instituição. Ela então, pode até, às vezes, deixar a planilha lá, mas como é que era feito isso? Onde parou? Em qual momento que... Como compilar essas informações? O que eu vou extrair disso aqui? E hoje existem sistemas, né, via web que é muito, 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 muito barato, que compensa você fazer a tua gestão e a instituição fica com todo o conhecimento e toda essa informação. Né? Hoje nós temos um contrato de gestão de manutenção hospitalar, né? de uma rede, praticamente, de 3 unidades, que eu tenho controle dela no celular. Eu consigo saber qual é a performance das 3 instituições, né, via o celular, à distância. Indicadores, né? Relatórios. Toda a parte de indicadores, toda a parte de relatórios, ele é extraído automaticamente. Você não precisa ficar compilando esse tipo de informação. Né? Além de todo o planejamento de manutenção, é feito também via sistema. Né? As manutenções preventivas, né, elas acontecem por tempo ou por condição. É igual manutenção de carro. Tempo ou quilometragem. E aí você para o teu veículo para fazer aquela manutenção. Equipamentos e equipamentos de utilidades, tipo gerador, bomba de água, casa de máquinas de incêndio. Você tem uma periodicidade que você faz toda essa manutenção para garantir que o dia que você precisar ele esteja funcionando em perfeitas condições. Né? Alguns itens você tem que trabalhar com redundância. Né? Se você não tiver redundância, caso falha uma, caso um equipamento, um sistema pare de funcionar, você tem que ter o outro fazendo essa cobertura. Na parte lá de checklist, vocês fazem um checklist específico ou não? Já tem o padrão mesmo, olhar a caixa, ver a parte de limpeza de caixa d'água, limpeza de calha no telhado. Como é que é feito esse checklist? Tem diário, né? Alguns procedimentos normativos, né? Então, assim, você tem periodicidade de limpeza de caixa d'água, análise de potabilidade de água. Geralmente de 6 em 6 meses, né? Como é o hospital, a gente... Parte de qualidade do ar em ambiente hospitalar, limpeza de dutos. Isso é tudo normativo. Né? A norma, ela recomenda o mínimo. Né? Quando você pensa em segurança e qualidade, você acaba fazendo um pouco a mais. Né? Ainda mais na área hospitalar, né? Que a gente tem parte de laboratório, centro cirúrgico, então... Exatamente. Né? Então, a preocupação é maior porque a gente está direto ali com o nosso cliente externo, né? Que
de uma certa forma, a gente cuida também dele, apesar de não ser médico nem enfermeiro, Sim. mas a manutenção cuida desses pacientes também, né? Dando uma condição de conforto, de temperatura adequada dentro do ambiente, o quarto, as instalações sempre com tudo funcionando, iluminação, pintura em dia, enfim, a gente acaba trabalhando dessa forma. Um dos programas que nós fizemos recentemente, de qualidade, que nós fizemos em busca de uma certificação de qualidade, que em hospital a gente chama de acreditação, o nosso capítulo está dentro do capítulo gerenciamento de segurança do ambiente. O capítulo de manutenção ele está dentro da gerenciamento de segurança do ambiente. Todo o foco de um processo de acreditação é segurança do ambiente. Desde as instalações até dos cuidados que a área assistencial usa, cria de procedimentos para poder... Tem planos operacionais que você tem que seguir, está todo mundo alinhado. E quando você fala em segurança do ambiente, não basta você ter os seus sistemas de utilidade funcionando. Você tem que pensar em redundância, você tem que pensar em uma emergência. Uhum. E se acontecer uma catástrofe aqui por perto na região, como a gente vai atender essa população? Né? Aqui não, mas em lugares que tem terremoto. Né? Você tem que estar preparado para receber esse pessoal. Ou estar preparado para transferir da sua unidade para onde a gente vai levar. Isso tudo tem que já estar mapeado, isso tudo já tem que ter um planejamento, já tem que ter um programa de emergência. Então a gente trabalhou muito pesado nessa questão de segurança e aí fez a gente refletir bastante coisa, né, sobre como manter um ambiente seguro. Não é só criar um ambiente seguro, é manter o ambiente seguro. E quando a gente fala em manter, a gente fala em manutenção. E aí a gente começa a trabalhar pesado em questões de procedimento, redundância, simulação. Não basta você ter o sistema funcionando, o sistema seguro, se você não simular caso aconteça algum incidente. Então a simulação em caso de emergência, em caso de incêndio, rota de fuga. Em grandes eventos também, né? Quando o hospital é próximo, né? Falta de água, o que você vai fazer com falta de água? Falta de energia elétrica, qual é a tua redundância de falta de energia elétrica? É gerador? Combustível para o gerador. Combustível gerador. Qual a tua autonomia? Quanto tempo suporta a tua instituição sem energia da concessionária? Então, assim, é muito, muito, muito acima do que a gente imagina. Só, eu tenho umas instalações, ela é segura, vamos botar paciente para dentro. Não. A simulação, para isso tudo acontecer, ela é fundamental. E interessante, quando a gente faz essas simulações, é sempre importante a gente ter pessoas observando a simulação e anotando melhoria, né? Tudo que pode ser melhorado. Porque quando você fala em processo de qualidade, a gente também volta um pouco da melhoria contínua dos processos. Sim. Né? Você fala em qualidade, você fala em melhoria contínua. Né? E eu tive também a experiência de trabalhar em processo de gestão de qualidade, né? E aí você juntar manutenção, você juntar isso segurança, na parte industrial. Parte industrial. Quando você... E agora também em hospitalar, porque nosso comitê, a gente criou um comitê de gestão do ambiente seguro, né, onde tem pessoas, grupos de pessoas interdisciplinar, que tipo segurança do trabalho, qualidade, hotelaria, manutenção. E é legal a gente trabalhar com um grupo desse, porque você entende a necessidade e o propósito de cada profissional desse. Uhum. E aí você acaba tendo isso tudo homogêneo, né? E assim, todo mundo tem um pontinho de responsabilidade, né? Senão as coisas não funcionam, né? É óbvio, assim, você falar em manutenção é responsabilidade de todos. Você falar em segurança
segurança é responsabilidade de todos. Com certeza. Manutenção, você tem que pensar no zelo do ativo. Usar ele bem. Todo mundo gosta de entrar no ambiente, né? Tá com ar-condicionado, com limpado, com... Exatamente. No caso, no hospital, está funcionando uma cama, está funcionando tudinho. Mas se você não cuida desses ativos, né, você não tem como garantir que ele vai estar te ajudando quando você precisar. Com certeza. Então, assim, é fundamental a gente entender que manutenção é responsabilidade de todos, que a segurança é responsabilidade de todos, não é só da equipe de segurança. Qualidade é responsabilidade de todos, né? O nosso papel é facilitar e criar meios para que a coisa funcione de forma contínua, que as melhorias possam acontecer e que a gente consegue observar nas nossas auditorias, é importante falar um pouco de auditoria também, todo esse processo de qualidade, de gestão dos ativos, a manutenção do prédio, né? A gente começou com uma auditoria mensal e vê que o resultado de oportunidade de melhoria era muito grande. E aí a gente refletiu, decidiu... Isso voltado para a parte da acreditação. Isso, né? Voltado para a qualidade e segurança do ambiente. Tá. Né? Na realidade, a acreditação é uma consequência... Mas já visando o futuro... De todo um processo de segurança e qualidade. Então, assim, primeiro você tem que fazer bem feito, né? Para depois você chamar alguém, convidar algum órgão acreditador e mostrar assim, ó, vê se a gente é um hospital, vê se a gente é um hospital seguro. Sim. Essa tem que ser a visão de qualidade. Não ao contrário, né? Não ao contrário. Muitos hospitais, não, eu quero ser acreditado, mas de qualquer jeito. Eu quero selo. Eu quero selo. Eu quero uma mas ISO... não funciona. Ou então, quando ganha, efetivamente... Eu quero uma ISO 9000, eu quero uma ISO 14000, né? Sim. E não é assim. Eu acho que você tem que implementar um sistema de gestão, né? Seja ele de manutenção, de qualidade, de segurança, né? E, como consequência, você vai ter um selo. E o trabalho é contínuo, não tem jeito, né? Até a acreditação e continua também. Eu acho que tem que ser funcionar efetivamente, não só no papel, o plano tem que funcionar diariamente. Esse teu comentário é importante, Thiago, porque fica muito claro, né? Uma vez que você recebe um título de certificação, de qualidade, ali não acaba. Ali é só o início de tudo, né? Porque você tem que pensar... Você até tem mais responsabilidade do que antes, né? Porque não é só a responsabilidade. Sim, você tem que mostrar a evolução no teu processo. Sim. Então, a próxima auditoria internacional, porque foi uma certificação internacional, nós seremos questionados e, através dos nossos indicadores e ações, né, o que a gente melhorou. A gente tem que demonstrar isso. Porque se você está falando que é um selo de qualidade e a gente fala que qualidade é um processo de melhoria contínua, o que a gente melhorou ao longo desse tempo? Como vocês chegaram até lá? Quais foram ações que vocês planejaram? Quais é que deram certo e quais as que vocês tiveram que mudar? Então, é uma coisa que você recebe o selo aqui e ali não é o fim, é o início de tudo. Cada vez mais a gente tem que mostrar que a gente está focado em segurança do ambiente, segurança dos nossos clientes, seja ele interno ou externos, né? E está sempre propondo melhorias contínuas. A gente usa as normas como base, mas a gente sempre procura fazer a mais. Não é só você ter uma norma descrita, né? Sim. Uma vez eu estava prestando serviço em outra unidade, né, hospitalar, né? E o diretor me perguntou: Ronaldo, nós somos um hospital seguro? Aí eu
questionei a pergunta da seguinte forma. Como a direção vê a segurança na nossa instituição? Nós temos uma equipe de segurança, nós temos um comitê de gestão de segurança, nós temos engenheiros de segurança, nós temos uma CIPA, nós temos brigada. Sim. Qual é o foco que a alta administração dá para a segurança do ambiente? Sim. E aí ficou um silêncio. Como se eu já tivesse respondido que a gente não tinha um hospital seguro. E ali foi um marco que a gente teve grandes mudanças. Mas a pergunta dele foi importante. E você conseguiu mudar essa visão depois disso daí? Eles entenderam também que muitas das vezes porque, assim, além do risco, né? Eles sabem que precisam, mas efetivamente não é aquela prioridade naquele momento, né? Muitas das vezes. Tiago, enquanto tá tudo funcionando, né? A gente acredita que não tem problema. Até a primeira. Até o primeiro sinistro. Então, o que é importante? Se você trabalha numa unidade hospitalar, se você trabalha numa fábrica, se você é um responsável pela gestão dos ativos, se você é um responsável pela gestão de manutenção, se você é responsável pela gestão de qualidade e segurança, simula para ver se aquilo que você planejou vai funcionar se acontecer um sinistro. Até porque as pessoas mudam também, né? Às vezes tem a CIPA e tudo mais, as pessoas saem, outras entram, então a gente tem que estar sempre qualificando ali os profissionais, né? E relembrando, né? Do que a gente já sabe fazer. Né? Eu vou dizer outra coisa. E aí, eu tive a oportunidade de acompanhar de perto o auditor, né, que tem uma experiência internacional, porque o que ele fez na nossa rede, ele faz em hospitais no mundo inteiro. Né? E aí, quando a gente fala em simulado, mesmo que você tenha observadores, crie ambientes de oportunidade de melhorias, você precisa testar na hora do sinistro como vai ser. Porque quando é simulado, todo mundo sabe que é simulado, a coisa funciona relativamente bem. Sai conforme planejado. Todo mundo fica com atenção, tem mais atenção do que diariamente. Né? Tá planejado fazer aquilo, você fez um briefing antecipado, você conversou com a equipe, você relembrou alguns processos, né? E detalhe, você prepara aquela cena, né? Isso, né? Você faz um cenário, você faz um briefing. E outra, né? O tempo não é seu inimigo nesse momento. Você está fazendo um simulado. Apesar da gente cronometrar as atividades, apesar da gente estar num simulado querendo trazer um pouco de realidade, colocando fumaça, fazendo maquiagem em pessoas politraumatizadas, queimadas, né? Apesar da gente fazer todo esse cenário, existe uma certa comodidade porque as pessoas sabem que é um simulado. Está na cabeça dela já. Exatamente. E aí, esse auditor falou, Ronaldo, pensa em fazer um simulado com quase ninguém sabendo dele. Vai ser o mais real possível. Né? Você vai ver que na hora muita coisa vai falhar. Então ele deu todas as dicas para a gente planejar esse simulado. A gente já está planejando esse simulado. Né? Obviamente a gente vai ter que avisar familiares de pacientes, porque eles precisam saber disso. Acho que são os únicos. Tá rodando, né? E eles são os únicos que precisam saber disso para não entrar em pânico ou não piorar o quadro deles, né? Mas a equipe que trabalha, poucos serão avisados. Né? E aí a gente vai conseguir entender se o que a gente planeja de cuidados
em caso aconteça um sinistro, a gente vai ter a noção de como vai ser. Né? E isso é legal porque motiva a gente melhorar o nosso processo, motiva a gente melhorar a nossa gestão, motiva a gente girar o nosso PDCA, né? Que é uma ferramenta da qualidade, né? Que fala em planejamento, execução, checar, monitorar. Né? Ô, Ronaldo, para o pessoal que não entende muito sobre acreditação, como funciona? Eu sei que isso são meses, né? Até mesmo efetivamente você ser acreditado. Mas como funciona um passo a passo assim? Eu sou diretor de um hospital e eu quero acreditar no meu hospital. Primeiro começa na vontade de ter um hospital seguro e de qualidade. Primeiro passo. E isso tem que ser top-down, tem que ser de cima para baixo. A qualidade e a segurança do ambiente tem na cabeça da alta gestão. Para a gente conseguir que isso chegue na ponta. Né? Segundo passo, existe um manual, né, para cada tipo de acreditação tudo que você tem que seguir. Né? Ou o mínimo que você precisa ter para você se tornar um ambiente seguro e de qualidade. E depois você montar um grande planejamento, né? Vários grupos de trabalho, né? Desde a parte de rever todos os procedimentos, todos os programas, todos os planos e toda a base de treinamento que a gente vai precisar elaborar para poder a gente, lá na ponta, ter um hospital seguro de qualidade. Quanto tempo demorou vocês acreditaram as 3 unidades? Não, a gente acreditou 2 unidades, a terceira unidade estava em construção ainda, né? E assim que ela inaugurou, era 2, 3 dias antes da acreditação. A gente vai buscar a acreditação agora dessa terceira unidade, né? E aí começa do zero também? A gente tem prazo para isso e começa do zero para a gente ter a rede toda acreditada. Tem validade essa acreditação? Daqui a 5 anos vocês vão ter que fazer acreditação você pode perder a qualquer momento. O fato de você ter o selo não garante que você... Não é para a vida toda, né? É para a vida toda. Né? Você tem que manter o selo na parede. Perfeito. Ou seja, manter um ambiente seguro e de qualidade. Uma ouvidoria ou um sinistro que a gente não tenha analisado, observado ou contido, né, e de forma segura e de qualidade para os nossos clientes, a gente pode perder esse selo. Voltando para a parte um pouquinho de manutenção industrial, quais indicadores que vocês trabalhavam lá, né? E uma outra pergunta, já podendo emendar, se vocês já tinham uma gestão à vista. Geralmente nessas unidades é importante, né? E qual a importância, né? Acho que você também pode... Na fábrica, eu trabalhei numa fábrica, né, numa indústria, né, e todo o processo de gestão, a gente tinha dentro da instituição, né, dentro da fábrica, a gestão à vista, onde tinha uns quadros de gestão, né, ainda não eram sistemas digitais, né, hoje a gente está muito mais digital, né, a parte de... Isso revela um pouco a minha idade, né, mas hoje a gente está mais sofisticado através de hoje televisões, através de celular, sistema via web e tal, não sei o quê. A gente tinha uma os indicadores, eles são... Só um minuto, te cortando, essa gestão à vista era o quê? Diariamente? Ou vocês tinham uma reunião mensalmente com a diretoria? Não. Assim, a gestão à vista, ela ficava pelos corredores de nossos indicadores, todos os indicadores, todo o trabalho, não sei o quê. O que a gente criou no processo de gestão de qualidade foi uma reunião diária, né, com todos os gestores e diretores da planta, né,
que ela tinha horário para começar, horário para terminar e todos os tópicos que a gente precisava falar naquele dia. Né? E aí a gente sempre focado em segurança, o primeiro assunto era segurança. Né? A gente sabia diariamente se teve um incidente, se teve um acidente, qual foi o incidente, qual foi o acidente, qual era o plano de ação para evitar que aquilo ocorresse novamente. Né? Então, o nosso primeiro tema era segurança. E aí depois vinha manutenção, qualidade, produção, engenharia, até visita de cliente para fazer acompanhamento de teste de qualidade do produto, que a gente tinha essa cultura e essa atividade, né? E diariamente sabia o faturamento da fábrica. Então, assim... Todos alinhados, né? Todos alinhados, porque o que a gente tinha em mente também era o seguinte, né? Na saída lá do caminhão com o nosso produto em cima a caminho do cliente, a gente tinha que... A nossa meta é que saísse produto com qualidade e no prazo acordado com o cliente. Sim. Então a gente sempre falava isso. O caminhão tem que passar naquela balança ali com produto de qualidade e no prazo. A gente tinha um foco muito grande nisso. Né? E isso era fundamental para o pessoal entender o quanto que a gente tinha planejado faturar naquele mês e em quanto tempo e quanto a gente faturava dia a dia. Até mesmo para pagar o salário, né? É porque não tem merenda de graça, né? Eu tinha uma colega que falava isso. Todas as reuniões, gente, não tem merenda de graça, né? Não estou trabalhando aqui, mas no final do mês, 1 hora, a conta vem. Né? Mas, Thiago, quando a gente cria um processo de gestão, né? Quando a gente trabalha fazendo uma boa gestão, né? A gente vê o compromisso de todos, né? Com certeza. A gente consegue levar esse compromisso até o chão de fábrica. Né? E as pessoas se tornam mais importantes, né? Ela, caramba, eu faço parte disso. Eu fiz parte daquele resultado. Né? Você não fez aquele resultado sozinho, né? Sim. Outra coisa que a gente fala muito, né, é a equipe, né? O trabalho em equipe ele é fundamental. Você não vai conseguir fazer nada sozinho, você não vai conseguir ter o sucesso de uma instituição, né? Porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. É sempre o nós, né? É sempre pensando em equipe, né? Pensando em grupo, pessoas motivadas, pessoas querendo o resultado, brigando para ter o resultado, trabalhando para ter o resultado, um foco muito em planejamento, um foco em saber se aquilo está dando certo ou se está dando errado. Aí vem os indicadores que você citou lá atrás. Né? Indicadores de manutenção são indicadores mundiais. Então, se a gente fala em tempo médio entre falha, tempo médio para reparo, vida útil do ativo. Tem hora que a manutenção, o custo de manutenção é tão alto, é muito maior do que inviabiliza você manter aquele ativo e aí está na hora de trocar. Por isso que é importante histórico, né? Então, por isso que é importante você histórico monitorar o ativo desde o nascimento dele. Sim, com né? certeza. É você fazer gestão daquele ativo, né? E saber em que momento você está na hora. Esse equipamento já deu. Esse equipamento não tem a produtividade que ele tinha no início. Ele tem um custo de manutenção elevado, né? E está colocando em risco a nossa operação e os nossos colaboradores. Então a gente tem essa visão também quando você faz uma gestão de ativos. Hoje você está trabalhando em hospital, né? Qual é a diferença que você vê da parte de manutenção, tanto a parte industrial, né, como hospitalar? E qual principalmente as semelhanças também, né? Que eu acho que tem vários indicadores que você pode trazer. Até pela minha visão, o seguinte: industrial, a gente
como é que eu posso dizer? A gente tem uma responsabilidade, não é responsabilidade, mas a gente já tem já vem com isso no sangue que a manutenção é importante. E a gente trabalhou, para quem não sabe, a gente já trabalhou junto em hospital, o Ronaldo foi meu chefe, e a gente via que os hospitais hoje estão engatinhando ainda nessa parte de manutenção. Lógico que tem hospital que já tem uma parte de sistema de gerenciamento, tem todo o controle do seu ativo, efetivamente, mas você ainda vê que dá uma engatinhada em relação ao industrial, que por ser não sei se mais prioritário ou não, mas a gente vê que efetivamente, pelo menos na minha visão, quando eu cheguei no hospital lá, eu também já era gestor de chão de fábrica e tudo mais, e eu vi a importância muito maior no industrial do que no hospital lá, né? Depois a gente começou a mudar essa visão, mas eu queria saber um pouquinho do que você acha, se efetivamente faz sentido isso, né? Tiago, assim, a diferença, né, entre uma fábrica, uma indústria e um hospital, ela está muito relacionada ao suporte à vida que de alguns equipamentos dentro de hospital que a gente não tem na indústria. Sim. Né? Tem pacientes, clientes que dependem daquele equipamento para estar vivo. Então, a visão de redundância, manutenção, durabilidade de uma bateria em caso de falha de energia. O equipamento está pendurado no no-break para não ter pico de energia e não queimar o equipamento. A parte de item médico, né, relacionada a centro parte cirúrgico, de item de UTI. proteção muito mais rigorosa do que uma indústria. Né? Se você olhar no conceito, né, a gestão, o modelo de gestão é o mesmo. Mas se você olhar no nível de gravidade, né, você tem que estar muito bem detalhado, você tem que enxergar muito esse processo para você fazer o mesmo modelo de gestão que qualquer outro lugar você possa fazer. Com certeza. Mas você tem que ter essa visão. Você tem que ter a visão de que alguns equipamentos eles estão ali para dar suporte à vida ao paciente. E que se entrar em falha, esse paciente pode vir a falecer. Então, o nível de preocupação, o nível de responsabilidade e o nível de gestão, ele é muito mais intenso. Né? É muito mais voltado para a intensidade e critério de importância. Né? Em indústria, você pensa em perda, em risco de acidente, né? Você pensa em produtividade. Né? Tem vidas envolvidas, né? Mas é muito mais o custo, né, da produção e tudo mais. Exatamente. Né? São prioridades diferentes. Né? E o hospital é suporte à vida. Né? Você não tem, dependendo da fábrica, você não vai ter um gerador. Né? No break. No break. No break, normalmente, você tem na parte de dados, para você não perder informação. Né? Se você tem uma linha estabilizada, normalmente indústria, você tem 2 linhas entrando na tua fábrica. Né? A fábrica que eu trabalhei eram 2 linhas de 138 kV. Né? Quando uma entrar em manutenção, a concessionária solicitava a transferência para eles poderem trabalhar tranquilamente. Né? O hospital, além de você, né, na maioria das vezes, necessitar de 2 linhas, né, você necessita de gerador, necessita de no-break. Né? Porque se ele não pode faltar energia dentro de um centro cirúrgico com o paciente aberto. Com certeza. Não pode faltar energia numa UTI. Ele não espera, né? O paciente não vai entender, a doença não vai entender que, não, espera um pouquinho porque só faltou energia. Né? Por isso é muito importante a parte de manutenção. E a gente costumava dizer lá no hospital o seguinte, a manutenção só é lembrada quando acontece alguma coisa, efetivamente. Então a gente tinha que ser
passar em branco, né? Ninguém lembrar da manutenção, a gente fazendo a gestão da melhor forma, né? Porque quando a manutenção fosse lembrada, aí faltou luz. Depois de 20 segundos não entrou o gerador. O que aconteceu? E aí começava aquela confusão, né? Então, por isso que é super importante a gente conseguir mudar essa visão, né? De gestão, essa importância, né? Envolvemos, a gente tinha mensalmente reuniões com a direção, que a gente mostrava alguns indicadores, né? E principalmente mostrava as melhorias, né? E a importância da manutenção em si. Todo o planejamento ele começa com o que é necessário fazer ou que se você tem um desejo de fazer, né? A gente sempre conversava sobre isso, não sei se você lembra, né? Eu sempre fazia a pergunta: é necessário, é uma necessidade, é um desejo, né? E muitas das vezes as pessoas paravam para pensar o que efetivamente era. Se for um desejo, ok. É um desejo para quê? Vai melhorar o teu processo? Quais são os ganhos que a gente vai ter com essa melhoria de processo? A gente pode evoluir para um desejo, mas a gente precisa entender que desejo é esse e botar na ponta do lápis. Agora, é necessário para a garantia do processo, para a garantia, para a não interrupção da produção, para a não interrupção de um sistema que é fundamental para suporte à vida do nosso paciente ou fundamental para a produção, né, da nossa fábrica, né, a gente vai fazer um investimento, né, porque é necessário. Com certeza. A gente tinha uma dificuldade muito grande na parte lá do hospital, né, antes de a gente ter efetivamente um sistema de gerenciamento de ordem de serviço. E eu queria que você falasse um pouquinho antes, né, de ter um sistema, que a gente costumava falar que a gente trabalhava para ser demitido, né? Porque a gente deixava a carga... Não é bem a... Na realidade, assim, eu falava que eu trabalhava para perder o meu emprego. Perder o cargo. É isso mesmo. Emprego não, né? Porque eu queria crescer dentro da empresa, né? Então, tudo que você aprende, Thiago, tudo que você aprende e você transmite esse conhecimento, você cria pessoas para dar seguimento àquilo. Perfeito, isso. Ou você coloque tudo institucionalizado, né? Você tem oportunidade de crescer dentro da empresa. Isso foi minha vida profissional, foi toda assim. Muita gente não pensa assim, né? Fala assim, não vou passar porque eu vou perder meu emprego. Mas até o que eu queria dizer é o seguinte, a gente deixava tudo no sistema, porque efetivamente quando a gente entrasse de férias ou até mesmo chegasse a uma promoção para o Ronaldo, ele não pensasse, caramba, quem vou botar no meu lugar? Ele já treinava as pessoas, né? Isso daí eu levava também comigo, a gente treinar as pessoas para efetivamente, quando eu subir de cargo, ele vai subir junto, né? E aí eu queria te perguntar o seguinte, a gente, para mudar um pouquinho da cultura das pessoas, a gente sabe que é um pouquinho difícil, né? É muito mais fácil a pessoa pegar o telefone e Ronaldo, Thiago, queimou uma lâmpada, a tomada não está funcionando, do que entrar no sistema, né? Computar efetivamente uma ordem de serviço, né? E a gente sempre passava para os colaboradores. Isso daí não é somente para manutenção. Isso daí também é para vocês, porque efetivamente vocês vão estar colocando lá no sistema, né? E vocês vão poder cobrar o prazo, cobrar uma qualidade, vocês vão avaliar o nosso serviço. Então, a gente sabe o quanto é difícil, né? Às vezes na rotina parar e levar para o computador, mas as pessoas entenderam e isso levou tempo, né? Aí eu queria saber como, nesse hospital, como é que era, como você entrou efetivamente, a manutenção e como é que está hoje depois do sistema. Tiago, assim, o que é mais importante quando você muda algum processo dentro de uma instituição? Primeiro é envolver as pessoas no processo, né? Você faz um diagnóstico e entende
buscar entender a frustração, o que a pessoa deseja, né? Porque o próprio cliente, ao reclamar de uma situação, ele se incomoda, né? E muitas das vezes ele reclama hoje e por algum motivo, por uma questão de prioridade, aquele item não foi resolvido naquele dia, né? E aí cai no esquecimento, porque não tem registro disso, né? Quando você começa a demonstrar todo esse processo que não funciona na informalidade, é mais fácil você conquistar e colocar, implementar um sistema de gestão confiável, né? Outra coisa é a própria equipe de manutenção. Ela entender que aquilo ali ele é mais importante para a equipe de manutenção que é responsável pela gestão dos ativos, gestão de manutenção predial, do que do próprio solicitante. Por isso existe o recurso de, se você receber uma ligação, você pode automaticamente estar abrindo e botando o nome de quem solicitou. Essa é a grande facilidade. Né? Não ficar esperando. Não esperar ou entrar em atrito. Ele é um cliente. Ele é um cliente interno. A gente tem que tratar como cliente. O cliente tem que estar satisfeito com o nosso trabalho, né? Orientar é legal, mostrar a importância desse registro, né? Hoje você conseguiu ligar e me achar. E se você não conseguir chamar ninguém, como é que ela vai registrar um problema, né? Isso é importante, você estar conversando com o cliente, né? E aí fica o tempo lá que a gente levou para fazer aquela intervenção. É mais uma segurança para ele também. Não, eu abri um chamado e eu não fui atendido. E tem a condição também do próprio cliente avaliar a satisfação do serviço que foi prestado. Com certeza. Então a gente dá essa condição via sistema, ao final de um serviço concluído, fechamento de uma ordem de serviço, avaliação desse cliente. E aí a gente avaliar a avaliação que não foi boa para entender o que a gente poderia fazer de melhor. Não penalizar o funcionário, né? Mas sim entender para melhorar cada vez mais. Aonde o processo falhou. Com certeza. Né? Acho que já estamos chegando no final, mas a última pergunta, eu acho que sempre a nossa visão de gestor, né, a gente sempre procura melhorias, né? Principalmente em um hospital. No hospital que a gente trabalhava lá, a princípio, começamos a mudar todas as lâmpadas para LED e depois começamos a colocar ar-condicionados inverter, mudando a cultura das pessoas, boiler, de água quente, enfim. Você conseguiu implementar algumas coisas lá no hospital onde você está e o que você implementou efetivamente? De fato, quando eu cheguei, já tinha bastante sistema já com foco em sustentabilidade, né? Lâmpadas praticamente todas em LED, já vinha essa cultura de mudança, né? Sistema de aquecimento já era com aquela placa solar com serpentina, né? Eles estão estudando também botar sistema de geração própria também de energia para ter uma economia, né? Com placa solar. Existe vários programas de evitar deixar a luz acesa no ambiente, né? As nossas torneiras são todas reguladas, torneiras com toque, com fechamento automático, né? Para evitar desperdício. Tem uma unidade que é com sensor, né? Você encosta, você abre a torneira, você tira. São investimentos altos, né? Mas que compensa lá na frente. Né? Então, assim, já existe uma cultura de sustentabilidade nesses ambientes, né? E as novas construções já vêm com essa filosofia, né? Que é muito legal, né? Eu acho que todo empreendedor, todo empresário já
já inicia com esse foco, né? Porque você pensar em desperdício é aquilo que eu falei lá no início, né? O cliente não quer pagar por isso. Não quer pagar. Não quer pagar por isso. Né? Então, quando você pensa em sustentabilidade, sua, eu não vou pagar pela sua ineficiência. Ninguém quer pagar pela ineficiência do outro. Né? Então, assim, o que a gente tem que pensar é sempre isso. Se fosse você como cliente, se fosse você como usuário, você queria sempre pagar virar a mesa, né? Hoje você quer pagar por um preço mais alto porque com quem eu estou comprando é ineficiente? Não vai querer pagar. Né? Ronaldo, obrigado aí pela presença. Acho que o pessoal já deve estar ciente aí. Chegou a hora do jabá, né? Jabá como eu falei no episódio anterior, o Ronaldo é um dos meus sócios também, junto com o Márcio, na parte da LR2 Engenharia. A gente faz instalação de placas solares, tem a parte de obras também. Querendo, visita a gente aí nas redes sociais, envia o WhatsApp aí, que vai ser um prazer em estar respondendo vocês, tá? Se gostou do conteúdo, compartilha, curte, comenta aqui embaixo o que você quer para a gente trazendo mais conteúdos interessantes para vocês. E, mais uma vez, obrigado aí pela presença. Quer falar mais alguma coisa aí, Ronaldo? Eu quero agradecer aí pela oportunidade, né? A gente sabe que o dia a dia não é fácil, né? Parar para estar batendo esse papo. Né? Mas a gente sabe da importância desse papo que a gente está batendo, né? Eu acho que é importante levar para o nosso público, né? Pensar em qualidade, pensar em segurança, pensar em sustentabilidade, né? A gente que teve a oportunidade de ter esse tipo de conhecimento, a gente tem, eu acho que por obrigação, passar esse conhecimento adiante, né, para as novas gerações. Né? A gente é de uma geração que a gente acompanhou várias transformações. Né? Quando eu comecei a trabalhar, era tudo no analógico. Hoje a gente está no mundo totalmente digital e a gente evolui isso também na nossa gestão, e isso é fundamental. Né? E eu sei que não vai parar por aí, né? Tem muito mais. Né? Quero que vocês aproveitem esses assuntos, esses temas. Né? Qualquer coisa, liga para a gente está disposto a buscar soluções sustentáveis para e fazer um mundo melhor para a gente aí, né? Melhorar, né? Eu acho que a gente tem que um pouquinho de cada vez, né? Tem essa obrigação, né? Com certeza. Muito obrigado aí por tudo aí. Valeu, pessoal. Abraço. Até a próxima.